Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Sou o Professor Cleber Paixão, você já me conhece de longa data e me acompanha nesse canal aqui para ajudar a gente a divulgar boa teologia, teologia saudável. Dito isso, se você gosta do conteúdo desse canal, você curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu joinha para que chegue a mais pessoas, deixe seu comentário positivo e divulga o trabalho. Se quiser, seja membro e seja aluno meu de teologia, tá bom? Você ajuda o canal, eu te ajudo abençoando dependendo, com um curso ou dois cursos de teologia, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui um react de um vídeo que fizeram de mim. Fizeram um vídeo de mim. Então, eu achei por bem fazer uma análise do vídeo, do comentário do vídeo e de até alguns comentários que é falado lá. E eu achei pertinente. Eu acho que também é um aviso para nós, crentes, cristãos da CCB. A gente precisa refletir junto, né? Cristãos, no geral, e frequentadores da congregação que são no Brasil. Precisa refletir junto. Porque eu acho que tem coisas que passam do limite, né? Passos do limite, e aí já não é mais no campo das ideias, já não está na reflexão teológica, já não é reflexão bíblica. Tem coisas que é do lado espiritual mesmo, eu diria, agora como um cristão, tem coisas que é Satanás que está tentando manchar, difamar sua imagem, e tem coisas que é inveja, que é um monte de coisa, né? Ranço, e assim por diante, né? Tem até um termo da psicologia que eu vou ver, recalque, tá dizendo recalque. Então, infelizmente, isso acontece muito, tá? Então, a gente precisa analisar e é uma advertência. Esse vídeo será uma advertência para a gente pensar, refletir junto, tá bom? Primeira coisa, eu vou dar o contexto geral, tá? Para depois nós entrarmos no vídeo. Porque é muito fácil pegar um vídeo e misturar um monte de vídeo um no outro e a pessoa não dá um contexto geral. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ser dito: eu sou cristão desde os meus 15 anos de idade. Sou um cristão perfeito? Não, de maneira nenhuma. Sou um pobre pecador que careço da graça do Filho de Deus, como todos nós, seres humanos. Porque Deus colocou todos debaixo do pecado para que se usar de misericórdia para com todos. Né? Então, eu sou cristão, tá? Ponto. E como cristão, eu tenho todo o direito, e como um cidadão brasileiro, de escolher a religião a qual eu quero participar. E eu tenho todo o direito, dentro dos ditames da lei e do parâmetro religioso, de frequentar a igreja que eu quero. Esse negócio de fazer vídeo para tentar manipular a situação, para queimar o filme da pessoa, para a pessoa ser expulsa da igreja, comigo não vai funcionar, tá? Então deixa isso claro. Eu sou cristão. E dito isso, eu sou um cristão dentro do mundo cristão. Eu sou alguém que estuda a religião. Eu sou um teólogo formado, tá? Eu sou um teólogo formado, tenho pós-graduações, tenho mestrado na área. Então, não sou leigo. No mundo cristão, não sou um leigo. Sou alguém que tem um certo conhecimento. Então, você não está lidando com uma criança ou com uma pessoa simples, tá? Para você pegar a imagem dela e manipular e fazer o jeito que você quer. Então, dito isso, irmão, ninguém vai forçar eu a ir embora da igreja, tá? Então, eu tenho todo o direito de frequentar a igreja que eu quero. Então, o ataque agora não foi um ataque interno. O ataque agora foi externo. E é sempre um ataque para fazer você ir embora da igreja, ou a própria igreja te expulsar, porque ela coloca você numa sinuca de bico, né? Coloca você numa situação que aí a igreja tenta reagir e te expulsa. Ou você se sente envergonhado e te expulsa. Essa é a ideia. Eu sou um homem de 45 anos. Eu sei muito bem de onde eu vim e para onde eu tô indo. Eu sei tomar as minhas decisões. Eu não, ninguém vai me manipular. Tá bom? Deixar isso claro. É muita inocência, eu diria inocência e ignorância
da pessoa achar que pode me manipular em rede social. Não vai me manipular. Eu frequento a igreja que eu frequento, gosto de frequentá-la. E um vídeo que rolou na internet, eu estava no meu direito de culto. Um direito que é meu. Você não pode roubar o meu direito de cultuar a Deus. Você não pode roubar o meu direito de louvar e adorar a Deus. Você não tem esse direito. Porque eu não invado o teu culto, ou pego uma imagem do teu culto e zombo no seu estado de adoração. Eu não zombo de você no seu estado de adoração. Pegar um vídeo da pessoa que está dentro de uma igreja, no estado de adoração e devoção, e zombar, é covardia. Antes de você lançar um vídeo, você devia ter me procurado. Tá? Então, dito isso, tá? Então, deixar isso claro. Eu estava num culto, há uns dias atrás, numa igreja de irmãos nossos, que me receberam muito bem, com muita educação, com muito amor, um amor cristão. O povo que estava lá, um povo amoroso, um povo de Deus, que me recebeu com muita caridade, com muito amor. Outra coisa, eu estava acompanhado, eu não estava sozinho, eu estava acompanhado. Minha esposa, meu filho, eu estava acompanhado. Ninguém me pagou, que eu vi gente falando que alguém me pagou. Isso aí vai ter que provar do que tá falando. Agora eu posso provar. Eu tenho um registro aqui do meu celular que eu paguei para o Uber para me levar até a igreja. Quem gastou dinheiro fui eu. E o dinheiro que eu gastei foi um dinheiro que eu trabalho. É fruto do meu trabalho. É fruto das aulas que eu dou. É fruto do meu trabalho. É pouco, mas é meu, graças a Deus. Então eu peguei meu dinheiro e paguei o Uber para que o Uber me levasse à igreja. Então ninguém me pagou, tá? Dito isso, deixando isso muito bem claro, eu estava no momento de adoração. Fui recebido numa igreja. O culto rolou. O irmão sentiu da parte de Deus alegria, comunhão, e onde eu atendi o culto e preguei a palavra. Dentro do horário, dentro das normas, dentro dos parâmetros que a SCB exige de ponta a ponta. Eu não falhei em 1 milímetro. O culto não acabou tarde, deu tudo certo, tudo dentro dos parâmetros, dentro da lei, tá bom? Dentro das regras. Culto maravilhoso, abençoado por Deus. A igreja que nós frequentamos é uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal, ela tem todo o direito e ela tem um pressuposto de que o Espírito Santo fala, de que Deus fala na igreja. Ela parte de um princípio que existe a manifestação do Espírito Santo. As pessoas falam em línguas, as pessoas dão glória. Ah, mas eu sou presbiteriano, eu sou da Batista e eu não acredito nisso. Parabéns para você. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum que você é da Batista, presbiteriano. Mas na igreja pentecostal, nós acreditamos assim. Eu não julgo a tua igreja, você não deva julgar a minha. Esse negócio de ficar falando, procurando heresia nas igrejas, isso é coisa de menino, de menina e de gente arrogante. Aquilo ali é heresia, aquilo é do diabo, isso é de gente ignorante. Que fala que estuda teologia, porque quem estuda teologia de verdade, gente, o mundo acadêmico, não fica com essas palhaçadas aí, não. Não fica com essas palhaçadas. Meu professor mesmo esse dia no mestrado falou, Kleber, é um absurdo. Me pediram para me fazer um vídeo no Instagram chamando as pessoas de divos e divas. Ele falou, ele é padre, ele falou, olha o nível, você acha que eu, um acadêmico, um doutor, pós-doutor, vou chamar os outros de diva e de divo na internet? Porque quem faz teologia séria não fica com baboseira no Instagram, com baboseira e imbecilidade no Instagram, xingando as religiões dos outros, xingando as denominações dos outros. Isso é falta de respeito, tá? Kleber, você se sentiu ofendido? Sim, eu sei que a pessoa fez um vídeo pra ofender. É pra ofender, pra prejudicar. Falta de caráter, tá? Falta de caráter. Falta de responsabilidade, né? Com a imagem dos outros. Ela não liga, ela não quer saber que eu sou casado. Ela não quer saber que eu tenho um filho. Ela não quer saber. Não, ela pega a minha imagem e coloca lá. Ela só tem sorte que eu sou uma pessoa pública. Que eu não posso processá-la a respeito disso. Eu não posso. Ela tem sorte. Ela tem sorte. Sou uma pessoa pública, eu não posso fazer nada.
né? Mas assim, a pergunta é, vamos debater teologia? Não, ela nunca entrou em contato comigo, vamos debater teologia, Kleber. Nunca fez isso. Sabe por que não fez? Porque o dia que fazer isso tomou uma surra, mas tudo bem, tá perdoada, tá tudo certo. Então, dito isso, eu estava num culto, preguei a palavra, tenho um bom testemunho, sou um cristão, frequento aquela igreja desde os 15 anos de idade, amo a palavra. Expulso, mas e aí, Kleber, na hora da pregação, você expôs o texto? Sim, meu amigo, minha amiga, lógico que eu expus o texto. Você crê que o Espírito Santo falou com a igreja? Sim, eu creio. Eu creio na atualidade dos dons. Eu creio que foi o Espírito Santo que me inspirou. Eu creio que foi o Espírito Santo que me guiou, que me iluminou para pregar a palavra. Então você expôs o texto? Sim, eu expus o texto. Deus colocou um texto no meu coração e eu expliquei esse texto para a igreja. A igreja não saiu com fome sem o texto da palavra, da Bíblia. Quando se eu pegasse esse texto e desse na mão de qualquer um aí da internet, eu não saberia explicar para a igreja. Tá bom? E aí eu vou falar aqui o que eu mensurei lá na palavra de Deus, tá? O que Deus deu a graça de pregar o texto foi Êxodo 2, 23, 25. Do 23 ao 25. O texto diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. De todo o contexto do Antigo Oriente Próximo, na pregação, pelo Espírito Santo, mas com o conhecimento que Deus me deu, eu expus a condição do Antigo Oriente Próximo. Eu expliquei o Antigo Oriente Próximo. E eu expliquei qual é o contexto da religião egípcia. Estatal. Eu expliquei a religião ufanissa, mas a religião idólatra, os ídolos egípcios. Como que eram as elites egípcias. Eu expliquei. Tá tudo certo lá. Expliquei. Aí quando eu expliquei tudo isso, mostrei que a morte de Faraó foi uma possível expectativa de mudança. Mas não mudou. O povo continuou oprimido e continuou clamando. E aí eu mensurei que gemiam. Eles gemiam. Essa palavra no hebraico denota uma profunda dor. Um sentimento de muita dor. E depois eu mostrei que a palavra clamor, no hebraico, ela é utilizada em dois contextos. Contexto litúrgico, onde você clama a uma divindade, e porque é sempre um clamor direcionado. E o clamor aqui também é no sentido jurídico, quando você expõe uma causa diante do juiz porque você se sente injustiçado. É um clamor por justiça. E eu expliquei isso. Expus o texto para a igreja. E aí eu mostrei que a palavra clamor subiu até a Deus é um sentido litúrgico, de um sacrifício subindo a Deus. Eu expliquei também que a expressão Deus lembrou-se é um antropomorfismo. Essa ideia de você atribuir às divindades umas características humanas. Então não é que Deus se esqueceu, mas aqui o autor bíblico quer demonstrar que Deus está apto a agir. Expliquei tudo isso. Expliquei que Deus lembra do povo a partir da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. E que o nome de Deus é santificado a partir dos seus adoradores. Por isso que Deus fala lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, santificado seja o teu nome. Deus já é santo. Ninguém precisa santificar ele. Ele já é santo. Mas o nome de Deus é santificado pelos seus adoradores. E até na palavra Deus falava assim. Quantas pessoas na internet, em tudo quanto é lugar, pastores mirins, fazem coisas, atitudes que o nome de Deus não é santificado. Porque o nome de Deus é blasfemado. E então as pessoas zombam das coisas de Deus a partir delas. Então elas colocam Deus num patamar que ele não devia estar. Mas o verdadeiro adorador, na faculdade, na escola, no trabalho, no serviço, na vizinhança, ele é luz do mundo e sal da terra. E o nome de Deus é glorificado a partir dele, a partir do seu testemunho, do seu caráter, da sua responsabilidade.
Tudo isso que eu estou mensurando é dentro de uma pregação, num culto pentecostal. Eu não estava dando uma aula, eu estava pregando uma palavra, um sermão pentecostal. Ah, mas ele gritou muito, é um sermão pentecostal. Você não tem o direito de me julgar como eu prego. Eu não posso, eu não sou obrigado a pregar do jeito que você quer que eu pregue. Eu não sou obrigado a fazer do jeito que você quer. Você não manda na igreja, você não manda nas pessoas. Você não manda no jeito que as pessoas devem pregar. Tá bom? E aí eu mensurei que a palavra atentou é conhecer no hebraico. Até algumas traduções colocam como conhecer. Só que esse conhecer é tipo um conhecer empático, de se colocar no lugar, de sentir a dor do outro. E foi mensurado que o Deus de Israel, o Deus cristão, é um Deus que se coloca no lugar, ele sente a dor do outro. Tudo isso eu mensurei pelo Espírito Santo, pelo conhecimento que Deus me deu, a pregação da palavra. E Deus falou com a sua igreja. Dentro da igreja, tinha pessoas que eram de religiões de matriz africana e amaram a palavra. Tinha uma irmã parada, não tinha congregado, mas aquele dia ela quis ir congregar, mas faz tempo que não congregava. Ouviu a palavra e falou que vai voltar a congregar. Tinha uma pessoa que homoafetiva, e a partir daquela pregação ele falou que se sentiu. é, ele se sentiu acolhido pela pregação da palavra. Ele não foi expulso da igreja. Ele se sentiu acolhido pela pregação da palavra. Olha o movimento que teve dentro do culto. O culto foi esse. O culto foi assim. Mas avivado, o Espírito Santo atuando. Nós chamamos isso na ciência da religião de pentecostalidade, que é esse ato do Espírito Santo agindo na igreja, movimentando as coisas. É essa vida. Quando eu estava atendendo um culto, eu mensurei 3 aspectos de um culto. É que essas pessoas não lê livro, não estudam, aí fica difícil. Mas 3 aspectos um culto ele tem. Ele tem um aspecto epistemológico, porque ela trabalha o nosso conhecimento, que é a partir de um culto que você conhece o teu Deus. Se ele é onipotente, se ele é onipresente, se ele é onisciente, se ele é todo-poderoso, se ele é eterno. Se ele é eterno, se ele é todo-poderoso, se ele sonda os corações, e assim por diante. Porque é um campo epistêmico, epistemológico. Mas o culto também abarca um campo pedagógico, porque ele educa o nosso coração. Porque a partir do momento que eu conheço Deus, que se revela, que se comunica na história, é do jeito que eu vou adorar, e aí meu coração é educado a temê-lo, a amá-lo, a respeitá-lo. Mas o culto tem uma terceira opção, uma terceira fase, a performática. Eu não só aprendo e educo o meu coração, eu vivo o que é pregado, eu vivo o culto em todas as suas dimensões litúrgicas. Então, o culto tem um quê de dinamismo, de vida. Ele é orgânico, ele não é estático, ele não é parado, ele não é morto, tá bom? Então, o culto é isso. E principalmente essas características que você vê na igreja pentecostal. Ah, mas Kleber, eu sou reformado, calvinista, arminiano, sei lá. Eu sou reformado e eu não concordo com o pentecostalismo. Parabéns pra você. Deus que te abençoe. Deus te guarde, te proteja. Mas você não queira mudar a igreja Congregação do Brasil porque você acha que ela tá errada, porque ela devia ser igual à presbiteriana. Hoje eu vi um irmão dizendo pra mim que ele acha que a congregação devia ser igual à presbiteriana. Ou seja, eles querem mudar a liturgia da igreja e a cosmovisão pentecostal. Olha que loucura. Olha o nível que nós estamos chegando. Aí já não é questão de evangelho, gente. Isso aí é bobeira mesmo. É gente que não lê, não estuda, não faz nada e só fica falando bobeira na internet. E quer pegar like, curtida, compartilhamento. Quer pegar hype. Ela quer pegar hype. Só que o bom de tudo é que a pessoa ainda pega o meu vídeo e ainda divulga o meu trabalho. Eu tava sendo esquecido na internet, mas já ela me lembrou. Muito obrigado. Continua fazendo isso. Inclusive, no comentário eu falei pra ela, Deus que te abençoe. Aí no comentário lá também um camarada falou assim, você é herege? Eu falei, Deus que te abençoe. Aí outra pessoa falou, esse camarada não presta. Aí eu falei, Deus que te abençoe. E muita gente me xingando lá, Deus que te abençoe. Eu não vou jogar o jogo do diabo. Não vou jogar o jogo de Satanás. Satanás,
Ele lança esses vídeos na internet é pra atacar a imagem, o caráter, a idoneidade da pessoa. E daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. A idoneidade da pessoa ataca, tira vídeo fora do contexto. Entendeu? É esse o problema. É esse o problema. A jogada tá aí. Então são pessoas maldosas, né? Que não tem escrúpulo, porque faz isso e ela não tá nem aí, não tá nem ligando se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho. Eu duvido se alguém pegasse um vídeo e zombasse dela e colocasse a imagem dela e denegrisse a imagem dela, se ela ia gostar. Ninguém gosta. Ninguém é obrigado a gostar disso. Ninguém é obrigado a gostar disso. Então eu fico imaginando essas coisas, né? Então eu ressaltei algumas coisas pelo Espírito Santo e pelo conhecimento que Deus me deu nesse culto. Eu ressaltei que Deus é o Deus da aliança. Eu ressaltei que Deus tem a teologia da oração e do clamor, o antropomorfismo cumulativo e o eixo de libertação. O que foi pregado no culto é a liberdade. O povo foi chamado para uma nova dimensão do Deus de Israel que se revela. É um Deus livre e quem anda com Deus livre é livre também. É o Deus da liberdade. E o culto bateu muito forte na questão de liberdade. Ressaltei algumas aplicações hermenêuticas. Deus que vê e age, fidelidade divina, oração como clamor, transição para a missão. O Deus que sempre chega antes do missionário. Então, tudo isso foi ressaltado. Teve alguma coisa errada? Não. Teve alguma coisa errada do lado espiritual? Não. Teve alguma coisa errada do lado teológico? Também não. Do começo até o final do sermão, ninguém pode dizer que a pregação não foi teológica, não foi bíblica. Não tem, que eu não expus o texto. Mas o que eles não gostam é quando o pregador altera a voz, o pregador profetiza, porque para eles tudo é profetada, tudo é o diabo, tudo é o demônio, né? Agora tenta chamar uma pessoa dessa de endemoniada pra você ver se ela vai gostar. Ela não vai gostar. Ninguém gosta. Eles gostam de chamar todo mundo crente da condenação de endemoniado, mas ela mesma não gosta. Então, assim, eu fico impressionado, mas assim, é falta de respeito. E eu nunca eu tenho uma conversa aqui salva. Eu tenho uma conversa aqui salva. Eu nunca desrespeitei. Entrou em contato comigo um dia no particular e teve todo o meu respeito. Nunca desrespeitei. Mas é a segunda ou terceira vez que ela põe a minha imagem nos vídeos dela. É a segunda ou terceira que quer montar no ombro dos outros pra pegar fama. Entendeu? Só que é o seguinte, se você olhar lá no meu Instagram, o meu Instagram é normal, é orgânico, não tem nenhum chaveamento de pagamento pra ter seguidor. Os meus vídeos eu posto lá, minhas coisinhas eu posto lá, eu tenho 3.600 e alguma coisa. Tudo lá postadinho, bonitinho, não altero nada. Entendeu? É isso. Aí as pessoas lá têm 44 mil, 50 mil. Será que é tão famosa assim? Essas pessoas que têm 60, 70 mil seguidores, será que é tão famosa assim? Tenho cá minhas dúvidas. É uma dúvida mesmo que eu tenho. Então, assim, ressaltei tudo isso, sabe? Ressaltei tudo isso. Preguei a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos. Nenhum momento. O culto não acabou tarde. A pregação também não acabou tarde. Não dei trabalho nenhum. Não fiz nada de errado. Entendeu? Então eu fico impressionado. O que levou uma pessoa a fazer isso? Tem um trechinho que foi gravado. Eu não postei nas minhas redes sociais. Eu não postei nas minhas redes sociais o vídeo. Eu postei em dois grupos de WhatsApp de amigos meus, ou de pessoas que eu conheço, né? Alguns amigos, outros que eu conheço. Conhecidos. E dentro desse grupo que eu estou, coloquei o vídeo. Alguém deve ter pegado o vídeo, mandado para outro, mandado para outro, para outro. E chegou na mão de algum endemoniado, e esse endemoniado quer ver o circo pegar fogo, mandou lá. Ou jogou em algum grupo que a própria Luz estava e assim por diante. E aí o vídeo tá aí. Mas assim, foi jogado em dois grupos. Não foi colocado na minha rede social. Não postei na minha rede social. Não postei na minha rede social. Eu postei fotos. Fotos eu postei. O direito que eu tenho de postar foto. Uma foto. Foto é foto.
Não tem problema nenhum nisso. Aí a pessoa faz um vídeo e escreve um comentário no vídeo que eu achei bem maldoso, né, e desonesto. E eu vou rebater aqui que eu tenho o teu direito, o canal é meu. Vou rebater aqui tranquilamente. Tá bom? Vou rebater aqui tranquilamente. É triste ver isso, né? A pessoa, em vez de debater teologia séria, vamos debater teologia séria. Vamos debater teologia séria. Em nenhum momento eu furtei a ideia de que a igreja que eu frequento tem problemas e precisa ser resolvidos, sanados. Aí teve uma pessoa, não tem outra palavra, um imbecil mesmo, que escreveu assim um comentário lá. Esse que ia escrever a confissão de fé. Por quê? Porque na cabeça dele, um pentecostal não pode escrever uma confissão de fé. É só você ser da congregação ser um ignorante. Mas não estudou o que eu estudei, não pesquisou o que eu pesquisei, não leu o que eu li, não participou dos congressos que eu participo. Por quê? Porque não tem cacife pra isso. Precisa ter cacife pra isso. Aí quando você fala isso, não, porque é arrogante, porque é soberbo, porque é a arma de todo covarde, a arma de toda gente covarde de internet é sempre isso. O fulano é arrogante, o ciclano é arrogante, é soberbo. É a arma do todo covarde. Esse é covarde. Se posiciona, fala, eu não tenho o conhecimento que o camarada tem. A outra pessoa que tem que ser humilde, ela exige humildade de você, mas ela nunca foi humilde. Confessa, você nunca estudou o que os outros irmãos estudaram. E ponto. Só que eu, na igreja que eu frequento, tô tentando trabalhar e tô tentando ajudar. Tô tentando trabalhar e tô tentando ajudar. Só essa semana eu dei 3 bolsas de estudo para irmãos. Eu não tô pensando só em dinheiro. Dei 3 bolsas de estudo. Entendeu? Então, eu não sei. Sinceridade, eu não sei. Nós fomos num culto, nesse culto, acabou o culto, tinha uma irmã enferma, que ela passou por uma cirurgia, um câncer, e descobriu outro câncer aqui também, e ela arrancou parte do maxilar com câncer vacina nela. Minha esposa vai enviar um dinheiro pra ela. Vai enviar um dinheiro, um pix pra ela. Pô, a gente é crente, a gente ajuda as pessoas. Não tá pensando só em dinheiro. A gente tá pensando em ajudar o povo de Deus. Aqui a casa é casa de crente, rapaz. Minha esposa, meu filho, é casa de crente. Não é esses tranqueiros que você vê por aí, não. Esses picareta que tem por aí. Esses The King, The Power, The Bad e tem trilhões de seguidores. Esses aí você não faz vídeo, né? Do King, The Power, The Bad você não faz vídeo. Dos tranqueira lá, o dos coaching na internet você não faz vídeo, né? É só a congregação. O vídeo é só a congregação. É o ranço que tem da congregação. Porque era da congregação, saiu de lá, sai magoada, e aí vai lá. Sai magoado e fica lá na internet julgando, cuspindo e xingando. Se um dia eu tiver que sair da congregação, pode ter certeza, eu saio e não falo nada. Não falo nada, tem que falar o quê? Sabe, essas coisas, eu saio, mas eu tenho que ficar xingando, né? Então, sei lá, hoje esse vídeo é mais um desabafo. E assim, pra gente tomar cuidado também. Que grupo de WhatsApp que você está? Quem são as pessoas? Beleza, aí a pessoa recebe esse vídeo. Ela manda um outro grupo que ela tá. Nesse outro grupo que a outra pessoa tá, quem está lá? Você não sabe. Às vezes é um olheiro. Muitas vezes é uma pessoa que só tá lá pra saber o que tá rolando. Surge um vídeo bom. É assim que eles captam os vídeos da internet, as pregações. Acho que no fundo, nós estamos armando pessoas e jogando um contra o outro. Tem muita gente demoniada nesses grupos de WhatsApp. Joga um contra o outro. Tudo certo. E no fundo, é só inveja. Tá? É inveja. Porque, sabe, tá lá, o cara é teólogo, eu não sou. E aí fica lá com a inveja, morrendo de inveja, se condoendo lá e morrendo de inveja. Então, é isso. Aí o vídeo cai na mão de um invejoso, o invejoso tem inveja, manda pra outro, manda ciclano, manda e vai indo. Aí quando você vai ver, o vídeo tá circulando na internet. Mas eu sou uma pessoa pública, não tem jeito. Hoje meu irmão falou, ô irmão Cláudio, mas você é uma pessoa pública. Se você não quisesse ser achincalhado e tudo mais, não fala nada, não prega, não faz nada. Eu falei, não, calma aí. Eu sou uma pessoa pública a pessoa tem o direito de me xingar. Cristão é xingado mesmo. Crente de verdade é perseguido mesmo. Crente de verdade. Essas coisas só estão acontecendo porque eu fui no local, preguei a palavra, teve gente que creu na palavra, no evangelho,
Uns vão voltar a congregar, outros vão começar a congregar e vão se batizar. É por isso que Satanás tá nervosinho, né? Latindo e tudo mais. Satanás só sabe latir, só sabe rugir. É só isso que ele sabe fazer. Então, é essa luta. E, e assim, o que eu peço por gentileza, irmãos, fecha com os seus. Proteja, betuma, protege os seus. Por quê? O que acontece? A ideia é jogar um contra o outro. Joga os líderes da instituição contra pessoas igual eu. Por quê? Porque aí se eu me sentir acuado, eu vou embora. Essa é a ideia. Aí a pessoa fala assim, ó, como a congregação é má, expulsou o irmão Kleber, mas quem é que fez ele ser expulso? Você tá entendendo a jogada? A jogada é essa assim, ó. Ela arma todo um esquema, faz os líderes religiosos da igreja que eu frequento ficar bravo e me expulsar da igreja. Aí eu sou expulso da igreja. Aí quando eu sou expulso da igreja, ela vai falar no canal dela, ah, tá vendo? Olha como a congregação é uma seita. Até o Kleber, que era teólogo, foi expulso. É essa a jogada. Então, meus irmãos de ministério, não caiam nessa jogada. Não caio, isso é uma armação, é o diabo armando. Vou repetir novamente, estive num culto, dentro da doutrina, dentro dos ensinos do coração, tenho um bom testemunho, estava com a minha esposa, com o meu filho. O Uber que eu gastei, sair da minha casa até a igreja, foi fruto do meu trabalho, gastei com o meu dinheiro. E eu até lembro o valor, R$ 112 eu paguei até chegar na igreja. E eu tenho a prova, se alguém me chamar no particular, eu tenho a prova. R$ 112, gastei com o meu dinheiro. Dinheiro que Deus preparou para mim, que eu trabalhei. E fui até a igreja. Sabe por que eu gastei para ir para a igreja? Porque para pregar o evangelho eu gasto todos os meus recursos. Para pregar a palavra de Deus eu gasto todos os meus recursos. Para edificar o corpo da igreja eu gasto todos os meus recursos. Paulo mesmo dizia, eu me gasto por vocês. Paulo falava, eu me gasto por vocês. E me gastarei cada vez mais. É assim, eu me gasto pela igreja, eu tento ajudar o povo. É que tem alguns que tem inveja, não gostam e também não quer ajuda. Mas eu tento ajudar o povo. Os vídeos que eu meio aqui, eu dou aula de graça aqui, ó, no meu canal. Quem aprender teologia é só seguir os vídeos aí. Quando que uma pessoa ia fazer vídeos de graça. Uma aula que eu dei aqui, tem quase 2.000 visualizações. O pecado como uma força cósmica. Vê se alguém tem capacidade de fazer. Você acha que ela tem capacidade de ter lido Gaventa? Não leu. Faz a mínima ideia quem é essa teóloga. É essas coisas que tem na internet. Mas tudo bem, ó. Vamos lá para o vídeo, ó. Quando o escravo era comprado, colocava-se uma marca nele. Falou, tem dom, é meu. Eu comprei. Quando Jesus nos comprou, ele pegou o Espírito Santo e marcou no seu coração e falou, tem dom, é meu. Contextualizando, isso aqui já é o final do culto. É o finalzinho dele. Antes do último hino. Levantamos a oração e eu estou explicando uma coisa só. Nem é a pregação. É o final do culto. Mas a pessoa ignorante já postou o vídeo. Porque ela não sabe o que foi. Ela não estava lá. Ela está invadindo o meu direito de adorar e o direito da igreja de adorar. Eu estava num culto público. Ela não tem nem esse direito de se intrometer no culto público. Eu não me intrometo no culto público da igreja dela. Eu estava num culto público. O direito que é meu, de fórum íntimo. De fórum íntimo religioso meu. Mas, ok. E nesse contexto que eu estou falando, eu estou explicando o quê? Estava explicando que o pecado é como se fosse um agente cósmico que invadiu a realidade humana e atingiu e subjugou o ser humano. O ser humano é escravo do pecado. E como a pregação foi falada sobre liberdade, eu estou falando que o pecado nos escravizou. E o pecado, como nos escraviza, ele mandava a gente para balada, a gente ia. Ele mandava a gente para prostituição, ia. Ele mandava a gente para os lugares, a gente ia. Porque ele estava nos escravizando. Mas quando Cristo invade a nossa realidade e nos converte, nos salva, ele põe o Espírito Santo em nós, como marca, como querem dizer, você tem um dono. E aí eu falo para a igreja, você tem um dono. O dono da igreja é Cristo. Ou será que alguém teologicamente discorda disso? Se discordar disso, meu irmão, então vai voltar para o primário da teologia. Não tá sabendo nada de teologia. Tá falando bobeira. E eu tô mensurando isso.
Eu estou mensurando isso. Mensurando isso. Falando, ó. Agora você é livre. Você foi chamado para a liberdade. E aí eu tô falando a teologia de Paulo. Paulo fala, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a graça que eu vivo na graça do... E agora a vida que eu vivo na graça do Filho de Deus. Tá lá no texto bíblico. Ou alguém discorda disso? Alguém discorda disso? Eu não sei. Tem louco pra tudo. Vamos lá. Você tem dono, irmão, você tem dono. E quando foi comprado, como o pecado foi subjugado, agora Cristo vive em nós. Por isso que Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na graça do Filho de Deus. Você é livre, e só libertos e livres podem cantar o que nós vamos cantar agora. Então canta como um livre, canta como um liberto. É só isso que eu tô falando. Canta, a pregação foi a questão da liberdade. Eu tô falando que fomos livres em Cristo, fomos comprados com bom preço e agora somos livres. Só pessoas livres podem cantar como livres. Estou falando, eu não sei de onde a pessoa vê errado nisso. Mas tudo bem, vamos lá. E até você que veio pela primeira vez, eu vou te libertar, eu vou te soltar, mas você vai ser esse povo livre, livre para a glória. Nós seres humanos somos... Você tá entendendo? Aí o livre para dar glória, eu tô falando, e tanto é que o que foi pregado isso, tinha uma pessoa pela primeira vez ali, ele falou que se sentiu acolhido pela pregação da palavra. Olha, e eu não sabia dessa pessoa, não conhecia ela, tá? Não conhecia. E ela foi justamente naquele culto que eu fui. Ela não frequentava aquele culto. Foi justamente naquele culto. Tá? Tem uma outra pessoa que estava parada, que faz tempo que não congregava, foi exatamente naquele culto. Então foi tudo certo. Aí o que ela fez? Ela misturou, ela postou esse vídeo, e a pessoa é maldosa, ela tem uma maldade no coração, ela misturou com outro vídeo meu, que eu tô explicando um outro contexto com o César Cavalcante, é um outro contexto. Ela cortou um vídeo, ela pegou um vídeo meu e misturou com outro. Olha como que a pessoa é maldosa. Um vídeo antigo meu lá do César Cavalcante, entendeu? E ainda tentando jogar contra o César Cavalcante, mas vamos lá. Jogou um vídeo meu do César Cavalcante, onde eu tô explicando a questão mimética. O ser humano é um ser por imitação. Eu tô falando dentro de um outro contexto. Eu não tô falando do contexto da pregação. Olha como que a pessoa é maldosa. Você tá entendendo como que a pessoa é capciosa? Olha lá, ó, fica vendo. Seres miméticos, nós imitamos. Pode ser que alguém viu alguém falando em línguas ou profetizando e a pessoa acaba imitando. Tanto é que todo mundo prega do mesmo jeito, né? Na CCB é uma cadência ali, um jeitinho muito peculiar que todo mundo faz igual. Igual. Não, universal. Universal também. Universal. Exatamente, verdade. E é treinado desse jeito. Então existe uma imitação mimética. Existe aquilo que Freud dizia também de histeria. Pode ser uma histeria coletiva. A pessoa está naquele âmbito, dependendo da música, dependendo do ritmo, dependendo daquilo, ele entra naquele... vou falar. Eu tô dando 3 opções. Por imitação, por a questão que Freud dizia histeria coletiva. Tô falando 2 opções no vídeo. Mas aí, vamos lá. Frenesi, tem tudo aí. Tem aquele frenesi. Falou, excelente palavra. Mas você nunca pode negar que pode ser Deus falando com ele lá. Ou ele realmente fala, ó, Deus falou comigo. Quem crê em Jesus será salvo. Como que foi? Você viu que a pessoa até faz um corte rapidinho? Ela faz os cortes necessários para tentar armar um esquema, para colocar palavras na minha boca. No vídeo eu tô falando, o ser humano é um ser mimético, então você pode falar por imitação, por mímese. Eu tenho certeza que ela nem sabe o que é isso, ela nunca estudou antropologia. Então, é mímese. Eu tô mensurando que é possível também que seja uma histeria coletiva. Possível. Por causa do barulho, do frenesi e tal. Mas você nunca pode negar que é o que é hoje na filosofia. E qual é o contexto que eu tô falando aí? Que na filosofia da religião, a gente não nega a opção de que Deus não só existe, mas que Deus fala. Deus fala na igreja. Você não pode descartar. Hoje, no mundo acadêmico, a gente não coloca isso em xeque. A possibilidade da fala de Deus. Eu acho que ela nunca estudou sobre os atos de fala de Deus. E aí
filosofia da linguagem não vai ser o naipe dela, né? Não tem esse conhecimento, gente. Não tem. É limitada. E aí ela pega o vídeo, faz um corte, aí fala... vamos lá, ó. Tá salvo. Como que funciona essa mecânica? Como que se dá? Fulano vai dizer uma. Você é calvinista? Por que ela fez isso? Por que ela falou assim? César Cavalcante fala assim, você é calvinista? Eu falei, eu me aproximo mais do calvinismo. Por que ela quer dizer? Por que ela fez isso? Malandra, espertinha, porque ela sabe que tem uma ala da congregação que me odeia porque eu disse isso. Porque essa ala não sabe nem o que é também, não sabe nem como que se dialoga na teologia essas coisas. E aí, a pessoa é malandra, maldosa, pega um corte e já coloca outra. Por quê? Porque tem uma ala jogando isso. E quem tava lá no culto sabe que em nenhum momento falei nada de calvinismo na pregação. Falei nada. Sabe o que é nada? Nada vezes nada. Sabe por quê? Porque isso é irrelevante. Eu preguei a palavra. Eu preguei o texto bíblico. Tem o texto aqui marcado. Pregação, eu tenho o áudio inteiro da minha pregação que eu preguei. Eu tenho um áudio inteiro. Tá? Eu tenho um áudio inteiro. Se alguém disser que falou, eu tenho o áudio inteiro. E mesmo se fazer... eu tenho o áudio original. Eu tenho o áudio original. Se você quiser fazer... grudar com outro áudio, querer fazer manipulações, você tá perdido. Você vai tomar uma invertida. Então, cuidado. Cuidado para não inventar mentira aí e tal. Então a pessoa fez um corte aí, colocando eu falando comigo, porque ela quer jogar eu contra uma ala da congregação que é adepto mais do arminianismo. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Eu amo meus irmãos arminianos e amo meus irmãos calvinistas. Amo meus irmãos molinistas. Amo meus irmãos tomistas. Eu amo os meus irmãos na fé. É cristão, é meu irmão. Agora, se diz cristão, joga um contra o outro, faz contenda. Isso aí é facção. Facção é o diabo, porque o diabo é o pai da facção. A palavra diabo vem de diabolo. Prefixo di quer dizer divisão. É a pessoa que divide, rompe. É uma pessoa maldosa que fica armando contenda. Usando a internet para armar contenda no meu canal, sinto muito, aqui não tem vez. E se os adeptos deles ou delas vir no meu canal, que eu vou excluir, vou denunciar, porque tranqueira, gente endemoniada no meu canal não vai ficar, não. Em nome de Jesus. Mas vai ficar um só, Cláudio. Que fique um, mas esse um seja crente verdadeiro. Seja crente de verdade. De gente endemoniada, meu irmão, a gente tem que mandar embora pro abismo. Esse tipo de tranqueira que fica jogando igreja contra igreja, atacando a igreja dos outros... É tudo que não tem que fazer, só quer like mesmo, é só curtida que quer. É só a curtida, os likes, sabe? É sussa. Aí a pessoa fala assim para mim, falou esse dia para mim, Kleber, mas uma pessoa falou, que você foi lá pregar, né? Uma pessoa ligou para mim hoje. Falou assim, eu conheci ela hoje. Ela falou, ela ligou, né? Mandou um WhatsApp e tal, mesmo falou, Kleber, mas é complicado, você foi lá pregar. Eu falei, não. Isso não é complicado, gente. Pregar a palavra não é complicado. Complicado é a teoria das cordas. Complicado é relacionar a soberania divina com a responsabilidade humana. Complicado é tentar entender o bóson de Higgins. Complicado é entender as grandes teorias da antropologia. Complicado é a complexidade do pensamento de Paul Ricoeur. Complicado é a sociologia de Bourdieu. Complicado é Kant, a filosofia de Hegel. Isso é complicado. Mas pregar a palavra, irmão, é pregar a palavra dentro do evangelho, dentro da sã doutrina, dentro da ortodoxia. E a minha pregação, do começo até o final, ela não é heterodoxa. Ela está dentro da ortodoxia. Mas gritou muito, Kleber, alterou a voz. Não pode. Quem disse que não pode? Agora você quer determinar a performance do culto? E a performance do pregador tem que ser do seu jeitinho. Tem que pregar assim, ó. Não é absurdo isso, né? É um absurdo isso. Então não, você tem que pregar conforme suas características, sua personalidade e o Espírito Santo que visita o teu coração. Fora disso, irmão, deixa o diabo ficar latindo. Deixa latir, só sabe latir e rosnar por aí. Mas, e o cristão vai ser sempre perseguido. Luz do mundo e sal da terra, irmão. A gente incomoda, a luz incomoda as trevas. E muitas das vezes, a pessoa, se a gente começa a incomodar muito, é porque está tendo bom fruto. A gente começa a incomodar
E é bom fruto. Ó como que a gente incomoda. Agora vamos para a fala dela. O que ele escreveu no texto dela. Do comentário dela. Vamos ver aqui. Baixando aqui. Vamos lá. Aí foi falado assim, ó. Calma aí. Vamos lá. Aí ela tá falando de mim, né? A presença dele pode dar a impressão de que a CCB é uma igreja confiável. A presença dele, quem? A presença do quê? Do Espírito Santo? Se o Espírito Santo está numa igreja, é uma igreja confiável. Se é o Espírito Santo que você está falando, confiável. Mas a presença dele pode dar a impressão. Se você estiver falando de mim, a presença de nenhum homem dá confiabilidade para uma igreja. Nós, seres humanos, somos todos pecadores e carecemos da graça do Filho de Deus. Sabe o que faz uma igreja ser igreja? Sabe o que faz uma igreja ser igreja? É o Espírito Santo. Isso que faz ela ser uma igreja ser igreja. Se você não tem Espírito Santo, que te guia em toda a verdade, você não é igreja. Só é membros reunidos. Você não faz parte da comunidade dos salvos. Tá bom? Então, assim, a presença dele pode dar a impressão de que a CCB é uma igreja confiável. O que faz uma igreja, CCB, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, qualquer igreja que faz ela ser confiável é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando, na verdade, ela ensina coisas que vão contra a Bíblia. Ela ensina coisas que vão contra a Bíblia. Aí ela não mensura as coisas que vão contra a Bíblia. Então vai, mensura. Aí ela vai falar, não, porque ela proíbe a televisão. Não, porque ela diz lá o contém. O que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Tanto críticos como os não críticos sabe o que a congregação está errada. A própria congregação já sabe o que ela está errada. O que ela precisaria consertar. Mas aí, tudo bem. Vamos lá. Vão contra a Bíblia. Isso pode confundir muita gente que está buscando a verdade. Então, assim, não é questão de muita gente. Pessoas. Nós não somos pessoas. Somos pessoas. Pessoas que estão na igreja, pessoas que estão fora da igreja, são pessoas. E o Espírito Santo não confunde ninguém. Toda confusão vem de Satanás. Não confunde ninguém. Tá? O Espírito Santo não confunde ninguém. Tá bom? Então, vamos lá. Aí ela fala assim, a Bíblia nos ensina a ter cuidado com isso, em 2 João 1:10, capítulo 1, versículo do 10 ao 11. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Ela abriu aspas, né? Se alguém vem ter... Ela está lendo 2 João, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. E nem lhe deis boas-vindas, porque aqueles que dão boas-vindas faz cúmplice de suas obras más. Ou seja, ela pega um texto fora do contexto tentando me atacar, falando que eu tenho obras más. Olha o nível de maluquice dela. Me atacando. A pessoa está me atacando. Obras más. João está dizendo, e aí a pessoa quer dar interpretação. Aí a pessoa quer ser teólogo. Quando você lê o texto é uma coisa. Quando você quer interpretar o texto, você é teólogo. E aí você vê se você é um bom teólogo ou se é um péssimo teólogo. Vamos lá. João está dizendo que não devemos apoiar quem ensina algo contrário ao evangelho verdadeiro. E quem disse para você que eu não prego o evangelho verdadeiro? Porque o evangelho verdadeiro é só que fulano e ciclano prega. É só o que você prega lá no seu canal do Instagram, é o evangelho verdadeiro. É só o que você prega. Então só você vai pro céu, ninguém mais vai. Ah, tá. Então parabéns, você é a mulher mais inteligente do mundo. Por que eu tô falando assim áspero? Porque a pessoa pega a minha foto, escreve um monte de coisa e me atacando, você quer que eu fale o quê? Que eu fico quietinho? Deus abençoe ela. Tá tudo certo. Mas ela precisa ouvir umas verdades também. Ela precisa ouvir também. Aí ela fala assim, João está dizendo que não devemos apoiar quem ensina algo contrário ao evangelho verdadeiro. Dar boas-vindas aqui aqui não é ser educado, é dar espaço, apoio, aprovação. Se apoiarmos dando palco a quem ensina erro, não tornamos cúmplices. Ou seja, dar palco para... Palco, ela falou que o púlpito é um palco. Palco é teatro, meu amigo e minha amiga. Palco é teatro. O púlpito é o local da proclamação da palavra de Deus do evangelho. Só isso, tá? Então não é palco. Damos palco a quem ensina erro e nos tornamos cúmplices. Quem ensina erro? Agora eu vou mostrar. Aí fala assim, não estou julgando o coração dele. Já me julgou. No texto que ela mensurou, ela já me julgou.
Não estou julgando o coração dele. Mas é importante lembrar que nossa presença e nossas ações comunicam algo. A nossa presença... o Instagram também comunica algo. Pegar o vídeo da pessoa, colocar fora do contexto, comunica algo. Eu esqueci de dizer. Eu estudei linguagem corporal, eu estudei teoria do discurso. Eu já discerni o que você fez no vídeo. Cortando, emendando um vídeo com o outro. Eu já discerni. Você não tá falando com nenhum bobo. Você não tá falando com nenhum analfabeto. Você não tá falando com nenhum ignorante. Eu sei o que você tentou fazer. É jogar o ministério contra a minha pessoa. Aí eu fico triste e sou expulso. Ou eu fico doente também, fico muito nervoso, fico doente. Eu sei que você tentou fazer a jogada top, parabéns. Aí me joga aí eu vou embora da igreja. Quando eu vou embora pra igreja, você fala assim: tá vendo? A igreja lá da Conexão é tão seita que o Kleber não suportou ficar lá. Mas lógico, você jogou eu contra eles. Eu entendi a jogada, uma jogada de mestre, parabéns. Parabéns, pensou bem. Pensou como o diabo. Pensou como Satanás, mas pensou... Pensou. Né? Pensou como o diabo, porque isso é coisa do diabo. Jogar um contra o outro é Satanás que faz isso. Mas eu vou explicar pra você, vamos lá. Antes de eu... aí ele fala assim, ó... aliás, exponho líderes quem possa influenciar irmãos a quem estamos... aliás, exponho líderes e quem possa influenciar irmãos a quem estamos alertando, dizendo que a CCB prega um outro evangelho. Isso, é brincadeira, ó. Aliás, exponho líderes e quem possa influenciar... Quem é a pessoa para expor? E você vê que é uma coisa bem anti-evangelho, né? É exposição, é sempre exposição. Ela nunca expõe ela. Ela se expôs já ao evangelho também, diante do evangelho. Só ela tem uma vida ilibada, só ela é crente. Todo mundo que é da congregação não presta, porque a congregação prega um outro evangelho. É uma coisa, um absurdo, gente. Estamos alertando, dizendo que a CCB prega... Não é a pessoa, aliás, acho o Kleber uma excelente pessoa. Se você achasse uma pessoa excelente, mas por que você pega uma imagem minha e me arrebenta no seu canal? Aí você viu os comentários que estão falando de mim aí no seu canal? Um me chamou de herege. Você sabe o que é heresia? O outro falou que eu não tenho vergonha na cara, sou um sem vergonha. Me xingou. Eu printei a tela de todos os comentários. Entendeu? Me xingou. E aí, se eu começar a ver nos seus comentários a pessoa me ofendendo, eu vou entrar com ação. Você fez um vídeo pra tentar as pessoas me atacarem. Você em algum momento no seu vídeo falou, não ataquem o Kleber. Não xingue o Kleber. Você falou isso como cristão? Como cristão, eu faço um desafio. Eu faço um desafio pra você. Você é crente de verdade? Se você for crente de verdade, você fala, não ataque o Kleber. Não xingue o Kleber. Né? Não xingue. Você sabia que por causa do seu vídeo tem um monte de gente já me perseguindo? Por causa do seu vídeo, tem gente ligando pra mim? Você sabia que por causa do seu vídeo tem gente perguntando onde será que foi esse culto? Como que pode? As pessoas já estão me ameaçando por causa do seu vídeo. Por causa do seu vídeo. Então você vai falar pra mim que você conheceu o verdadeiro evangelho. Quem anunciou o verdadeiro evangelho foi Satanás. Foi o diabo que te pregou um evangelho desse. Falso evangelho. Foi um anjo transfigurando-se em anjo de luz. Anjo das trevas te pregou um negócio desse. Porque um crente verdadeiro não faz um negócio desse. Crente não pega um vídeo do outro. Eu nunca peguei um vídeo seu e joguei aqui e falei, ela é endemoniada. Eu nunca fiz isso. E nem tenho paciência pra fazer isso. É brincadeira. Você tem que ter muita paciência. Muita paciência. Aqui, ó. Aliás, o Kleber é uma excelente pessoa. E assim, você percebeu? É pessoa, não é irmão. Não é irmão. Ela não acha que eu sou irmão em Cristo. Né? Ela não acha que eu sou irmão em Cristo. É pessoa, uma excelente pessoa. Não é irmão, né? Excelente pessoa. E foi bem honesto em suas entrevistas. Que esse negócio de honesto, de falar assim, realmente tem erros. Mas nunca me elogiaram por todo um conteúdo teológico que eu tenho. Já percebeu isso? Que nunca ninguém elogia pelos diplomas que eu tenho, tudo que eu estudei. Porque, assim, se você é da congregação, eles fazem uma associação. Da congregação burro. Eles fazem isso, porque são preconceituosos. São pessoas preconceituosas. Porque, ele tem deficiência visual, um cegueta. Você acha que ele é inteligente? Ele é uma boa pessoa.
Ele só é sincero. É desonesto isso, gente. Isso é muito desonesto. Isso é muito desonesto. A pessoa foi bem honesta em suas entrevistas, mas estar na CCB e agora ver no púlpito dele... Não, estar na CCB e agora ouvir no púlpito dela me faz lembrar do que o João escreveu e que mencionei a vocês. Que Deus o guie. Então, foi Deus que me guiou a pregar a palavra. Que Deus o guie, foi Deus que me guiou. Aí fala assim, ó... mas estar na CCB e agora e ver ele no púlpito dela, você viu que o que incômodo foi o quê? Eu pregar a palavra. O que tá incomodando ela? A pregação da palavra. Ela sabe que a pregação da palavra transforma. Ela sabe que um bom sermão pregado positivamente transforma corações, faz pessoas mais crentes. E dentro de um contexto pentecostal, né? Ela sabe disso. Entendeu? O que está incomodando ela é o Espírito Santo. O que está incomodando ela é a palavra de Deus. É isso que incomoda. Porque falaram para Jesus, os discípulos de João está pregando, tá pregando lá. Jesus falou assim, isso que não é contra... É por nós, sabe? Porque deixa eles pregarem. Lembra que também foram fazer, dois estão lá no arraial profetizando Moisés. Moisés falou, oxalá todo Israel fosse profeta, profetizassem. Sabe, a gente tá com essa mania, não, tem que ser só presbiteriana, só batista. Igrejas que eu amo, conheço um monte de irmãos lá. Mas as pessoas estão pegando esse hype de jogar presbiteriana e batista contra a congregação. Você nem sabe o quanto de presbiteriano e batista que entra em contato comigo fala que me admira pela teologia que eu exponho no meu canal. Você nem sabe. Fora também vários líderes assembleanos, outras igrejas falam, claro, seu conteúdo é muito bom. Então porque, sabe qual é o problema? É que eu tô incomodando. Então começa a incomodar. Então vamos lá. Para terminar, vamos dar uma olhada no texto que ela falou. Vamos corrigir teologicamente o texto que ela falou. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha feito aqui, pegado as minhas anotações. É um absurdo. Só um momento que quem sabe faz ao vivo. É brincadeira, gente. Sinceridade. Só mais um momento. Deixa eu ver aqui. Não, sumiu. Meu vídeo sumiu. Aqui. Só um momento. Vamos olhar pro texto dela mesmo. Vamos lá. Tinha feito umas anotações, mas o meu Word não salvou. Vamos olhar pro texto dela. Ela cita o quê? Ela cita João, 2 João 1, 10, 11. Onde ele fala que essa carta é escrita para a senhora eleita e seus filhos. Provavelmente João está escrevendo para uma igreja determinada e os fiéis dessa determinada comunidade. Tá bom? E aí, nesse versículo específico, ele diz, nessa perícope específica, perícope, gente, é uma parte de um texto que tem começo, meio e fim, onde você consegue fazer uma exegese, tá? Isso é perícope. Ela não usa esse termo porque ela não sabe o que é perícope. Mas vamos lá. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Que doutrina João está falando? Por que ele fala que não recebais? Porque existiam pregadores itinerantes naquele período. Tá? E as pessoas saíam de igreja em igreja, chamados os profetas itinerantes, pregadores itinerantes. As pessoas se autodenominavam Messias. As pessoas se autodenominavam apóstolo. Então, quando a pessoa chegava em determinada comunidade, você julgava se era de Deus ou não, que ele estava profetizando, pregando. E aí ele era acolhido pela comunidade e ele era recebido com hospitalidade, alimento. Entendeu? E, nesse sentido, João está falando assim, ó, quando alguém vem trazendo uma doutrina, João, desde a primeira epístola, na segunda epístola também, ele está... depois eu vou dar uma aula completa sobre esse texto, mas, por enquanto, só para vocês entenderem. Ele está condenando as doutrinas gnósticas de falsos mestres que peregrinavam em tudo quanto é lugar que estava ali naquele período.
E que a igreja não era para receber essas pessoas com falsa doutrina, gnosticismo. A minha pergunta é, quando eu congrego uma igreja, ela está dizendo que eu prego gnosticismo, que eu prego algum, o que ela acha que eu prego? O que ela acha que eu estou andando pregando nas igrejas? Você está entendendo que foi maldade, né? Aí fala assim, ó, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas faz cúmplice de suas boas obras, das suas obras más. Porque as pessoas vinham com falsa doutrina. Então não era para receber. O João fala assim, a partir do momento que você recebe na sua casa, você está, em termos, concordando com ele. Agora, se eu preguei o evangelho, se eu preguei a boa nova do evangelho, preguei Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, teve a ação de Deus dentro da igreja, houve corações transformados. A minha pergunta é, o que ela acha que eu andei pregando lá? O que ela acha que eu andei pregando? Aí ela fala, João está dizendo que não devemos apoiar quem ensina algo contrário ao evangelho verdadeiro. Ele não está dizendo de evangelho verdadeiro. Ele está atacando o gnosticismo, que era a crença que dizia que Jesus não veio em carne. Tanto na primeira epístola como na segunda ele detona isso, né? Então, então assim, não estou julgando, não estou julgando, sabe? Uns negócios meio doido, gente. Meio doido mesmo. Sinceridade, tem hora que eu fico pensando, meu Deus, que loucura. Que loucura mesmo, de coração, que cada coisa que acontece no nosso meio. Só um momento. Isso mesmo. O computador hoje está cheio de problema. Então, meus irmãos, eu fico pasmado com isso. O texto está dizendo alguma coisa que não... o evangelho verdadeiro. Ainda coloca o evangelho verdadeiro. O texto não está dizendo evangelho verdadeiro. Está falando para não receber falsos mestres, que ensinavam o quê? Eram os gnósticos, que estavam passando de comunidade em comunidade. Falsos mestres que falavam coisas que eram contrárias à fé cristã. Só isso. Mas a pessoa sempre tem que estar esse negócio de evangelho verdadeiro, sabe? Quando a pessoa coloca evangelho verdadeiro, está dizendo que a igreja tal, a igreja A ou B ou C, não prega o evangelho verdadeiro. Você está entendendo? Que é um termo para denegrir um outro. Ou seja, o termo está ganhando um outro significado. Ou seja, o mundo evangélico está ressignificando um termo. Esse termo evangelho verdadeiro não está sendo usado de forma positiva. É de forma pejorativa. Tipo, se eu tenho evangelho verdadeiro, você já não tem. Você vê como que é pejorativo? Ela não sabe, ela não estava no culto. Como que ela sabe o que eu preguei, o que eu não preguei? Como que ela sabe? Eu tenho o áudio original. Do começo ao fim. Você não pode me acusar. Não fale bobeira. Entendeu? Então, sabe, é triste. É triste. Triste demais. É uma falta de respeito. Mas eu vou seguir aqui no meu canal, lutando. E assim, eu ainda vou continuar congregando nas igrejas, que eu amo o meu povo. Eu amo o povo que me trata bem, que me ama. Eu fui em 2 igrejas, sábado e domingo. Fui amado, fui respeitado. Sabe? Todo carinho pra minha família. Sabe? É assim, as pessoas ficam falando, vai embora da congregação, Kleber. Vai embora, suma da congregação. Aí quando eles veem você no mundo, desandado, em um monte de coisa, droga. Aí se eu voltasse pra bandidagem, aí ela ia falar, tá vendo? Não era convertido. Não era convertido. Não era convertido. Se eu voltasse pro mundão andando armado, ela ia falar, tá vendo? Não é convertido. Né? É isso que ela quer, que a gente volte pro mundo, anda com umas armas na cintura, volta a falar gíria, um monte de palavrão. É isso que ela quer. Isso é o diabo. Eu não vou voltar pro mundo, não vou voltar pro mundo, não vou fazer o que vocês querem. Se um dia eu tiver que sair da congregação, eu amo a igreja que eu frequento, só saio de lá. Se alguém tentar de alguma forma me tirar de lá, mas eu amo a igreja que eu frequento. Se um dia eu sair de lá, eu saio de cabeça erguida e eu não vou falar mal dela. Agora, corrigir, defender a ortodoxia cristã. Meu canal aqui, ela é defesa da ortodoxia, da reta doutrina. E eu não vou ficar aqui usando meu canal para atacar a igreja A ou B ou C. Não vou atacar. Não vou atacar. Se você quer fazer isso, se você tem um discurso de ódio contra denominações, eu não tenho. Não tenho. Não tenho.
E eu não vou sair. Você quer que eu vou... Ah, vamos cutucar o camarada, 1 hora ele sai e volta pro mundão. Eu sei o que você quer. Eu tô percebendo que eu tô igual o bruxo do 71. É você, Satanás. É você, Satanás. Aqui é crente, rapaz. Aqui não vai até o final, em nome de Jesus. Sou crente até o final. E eu frequento a igreja que eu quero. Que eu cresci nela, que eu quero. E não ficar, vai embora da igreja. Então vem fazer eu sair da igreja. Sai da igreja, suma daqui, volta pro mundão. É isso, eu sei. Por que você não quer que eu vou pra outra igreja? Você sabe que eu não vou ser respeitado na presbiteriana. Você sabe muito bem que na Batista ninguém vai me aceitar. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu fui expulso de uma instituição. Eu fui demitido de uma empresa porque eu era da coroação. Eu fui demitido. Que eu não era da presbiteriana, eu fui demitido. E você vem falar pra mim que eu seria muito bem aceito nessas igrejas? Mentira. Mente pra outro. Então, assim, eu tô muito bem onde eu estou, graças a Deus. Eu tô muito bem, tô ajudando o povo. As pessoas estão estudando teologia comigo. As pessoas estão aprendendo. Eu fico muito feliz quando vejo amigos meus falando bem de teologia, se expressando bem. Tem gente formando em teologia reconhecido pelo MEC. É isso. E um recado para os meus irmãos ministérios lá do Brás. Não caiam nessa cilada. É uma cilada que estão armando, tá? É uma cilada. Não caiam nessa cilada. Recado. Não caia na cilada. Tá bom? No demais, o vídeo tá aí. Deus abençoe vocês. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E que Deus abençoe. E eu ainda continuo acreditando. E agora eu não vou falar como teólogo, vou falar como um cristão. Como um cristão. Eu creio ainda que em nome do Senhor Jesus, # rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Amém.